Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naldo e este é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso foco é o texto bíblico. Seja muito bem-vindo! No Texto em Foco de hoje, nós iremos expor o texto de Lucas, capítulo 14, verso 11. Um texto bastante utilizado aqui no contexto cristão, trazendo a ideia da humildade como um tipo de exaltação própria. Infelizmente, alguns interpretam Lucas capítulo 14, verso 11 de várias maneiras equivocadas, onde alguns pensam que se forem humilhadas por outras pessoas, por exemplo, elas serão exaltadas, associando a humildade à fraqueza ou à passividade. Se você for bonzinho, deixando que os outros te humilhem, então Deus te exaltará e seus inimigos serão envergonhados diante de você. Olha que pensamento absurdo, né? O certo é que existe sempre essa ideia pragmática como moeda de troca, de que se você for humilde ou se você se humilhar em algo, então Deus vai olhar para você, Deus vai te recompensar, Deus vai te exaltar. Só que essa não é a realidade do texto. Então, vamos direto ao ponto e logo em seguida nos aprofundaremos melhor nesse tema. Vamos ao texto? Lucas 14, verso 11 diz: Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos ao contexto. Aqui em Lucas, capítulo 14, verso 11, o contexto faz parte de um episódio em que Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa de um importante fariseu de sua época. Logo em seguida, na mesa, estava de frente com Jesus um homem que sofria de dores e inchaço. O verso 2 ao 4 diz isso. Jesus realiza ali a cura desse homem e restaura a saúde dele. Tudo isso aconteceu à vista de todos os convidados daquele banquete. E detalhe, em um dia de sábado. Então os fariseus que estavam ali ao redor da mesa, religiosos como sempre, já ficaram preocupados com essa atitude de Jesus curar no dia de sábado. E a partir daqui, em Lucas 14, verso 7, diz que Jesus começa a perceber como os convidados do dono da casa buscavam os melhores lugares à mesa, buscavam serem vistos por todos, buscavam uma exaltação própria. Lucas, capítulo 14, verso 8, diz que Jesus usa dessa ocasião para trazer um ensino a todos os que estavam assentados àquela mesa. E esse ensino ficou conhecido como a parábola dos primeiros lugares. Jesus exorta aqui nesta parábola tanto os fariseus que eram os convidados por suas atitudes vaidosas e orgulhosas em querer sempre os melhores lugares à mesa, conquanto Jesus também exorta o próprio dono da casa por convidar somente pessoas de status que poderiam retribuir o convite. Só que o dono da casa esqueceu o principal, de convidar os pobres, os necessitados, os que eram desprezados pela sociedade da época, que não tinham condições de retribuir o convite. Então, diante desse contexto que nós acabamos de ver, nós chegamos aqui no verso 11 de Lucas 14, onde Jesus aproveita dessa ocasião em um banquete para ensinar o lugar dos que se exaltam e dos que se humilham no reino de Deus. Qual de fato, meus irmãos, é o lugar daqueles que se exaltam? E quais os lugares daqueles que se humilham no reino de Deus? Para responder esta pergunta, vamos agora um pouco mais a fundo nesse texto. Quando Jesus diz no início aqui do texto que todo o que se exalta será humilhado, a palavra grega aqui no original para exaltar tem o significado de elevar alguém a uma posição de honra ou honrar alguém por alguma coisa. Neste caso, Jesus está dizendo que os fariseus sempre queriam ser elevados, exaltados. Eles sempre buscavam essas posições de honra. O ego dos fariseus era um ego muito alto. Porém, Jesus diz que o único meio de sermos reconhecidos ou honrados
é quando não buscamos honra alguma, quando reconhecemos que não merecemos ser recompensados por nada ou alguma coisa que fazemos, quando de fato o nosso ego ele se torna humilhado. A ideia de ser humilhado aqui no texto, no original, nos leva a pensar justamente isso. No original, humilhado aqui tem a ver com um juízo que a pessoa faz de si mesma. Ela olha para dentro de si mesma e reconhece que não é merecedora. Ela se considera desprovida de arrogância, coisa que os fariseus não faziam, não é verdade, meus irmãos? Dificilmente eles olhavam para dentro de si mesmo e faziam essa autoavaliação, esse auto-julgamento de si. Então é por isso que a continuação do texto, Jesus diz que quem se humilha será exaltado. Ou seja, quem reconhece que não é merecedor. Jesus diz que esse sim é quem será de fato exaltado, ou reconhecido como digno de honra pelo reino dos céus. Esse sim tem lugar na mesa. É lógico que essa autoavaliação não é algo que nós fazemos por nós mesmos, mas nós cremos que é uma ação do Espírito Santo fazendo com que reconheçamos o nosso pior estado, a nossa pior condição como pecadores e miseráveis que somos. Então ninguém se torna humilde porque quer ser humilde, ou como moeda de troca para que Deus nos absolva e nos exalte e nos dê alguma recompensa. Não, nada disso, meus irmãos. Essa é a interpretação errada desse texto. Mas o que Cristo está dizendo aqui é que o reino dos céus tem valores invertidos. Quem se acha ser grande, Jesus disse que primeiro tem que se diminuir para herdar o reino de Deus. Aquele que se acha ser rico espiritualmente, torne-se pobre, reconheça sua dependência de Deus todos os dias. Para que sejamos achados dignos para nos assentar à mesa do Rei, no banquete de Deus, é necessário reconhecer que não merecemos estar nesse banquete. Esse princípio é visto em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, onde Pedro diz que para nos humilhar perante o Senhor, ele diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Somos chamados aqui a nos humilharmos a Deus. Não há, meus irmãos, maior ou menor, rico ou pobre no reino dos céus, mas diante do Senhor somos todos iguais em nossos delitos e pecados e em nossa dependência para que Ele nos salve. Os fariseus, infelizmente, não enxergavam assim o reino de Deus, como uma porta aberta para todos que nele creem e se achegam. E isso é graça. Tiago 4, verso 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, assim como os fariseus eram orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. A graça, meus irmãos, é um convite à mesa de Jesus, ofertada aos humildes, aqueles que reconhecem que nada têm a oferecer. São essas pessoas que o Senhor deseja salvá-las, preenchê-las, levá-las para o banquete do reino celestial e saciá-las a fome para todo sempre. São essas pessoas que serão exaltadas, os humildes. Já para os que buscam exaltação própria por seus esforços, aos orgulhosos como os fariseus, o conselho é o de Provérbios, capítulo 16, verso 18, onde diz que o orgulho precede a destruição e o espírito altivo procede à queda. Para quem se exalta, o fim é a queda. Para quem se acha ser grande, maior do que o seu irmão, o fim é a queda. Que nós, meus irmãos, possamos tomar de exemplo a atitude de Jesus em relação à sua própria posição perante o Pai, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 e 8, onde Cristo é o exemplo máximo de humildade. Cristo ele se humilhou, tornando-se obediente ao Pai, fez isso até a morte, morte de cruz. Bom, meus irmãos, diante dessa exposição do texto, vamos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual hoje. E a primeira aplicação que podemos aprender aqui desse texto é que precisamos ter cuidado com o nosso orgulho espiritual.
Os fariseus eram homens religiosos e eles se orgulhavam disso, de cumprir as leis, de cumprir as tradições, os ritos religiosos. Porém, mesmo eles sendo pessoas aí orgulhosas de suas religiosidades, isso não quer dizer que eles eram pessoas piedosas e salvas. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é uma vida religiosa. O orgulho, a religiosidade, nos cega. A religiosidade nos faz pensar que já sabemos de tudo e que cumprimos tudo certinho para agradar a Deus. E no final, nós seremos exaltados por isso. É isso que a religiosidade nos faz pensar. Porém, Jesus diz que a verdadeira exaltação, ela não vem de um coração orgulhoso pela religiosidade, mas vem de um coração humilde que reconhece que é um pecador e que não é religioso e que nada do que ele fizer será suficiente ou digno para se achegar a Deus ou para agradar a Deus. E só conseguimos enxergar isso quando conhecemos de fato o que é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, abre os nossos olhos, diferente da religiosidade que nos cega. Uma outra aplicação é que precisamos ser mais dependentes de Deus. Pessoas humildes reconhecem seus pecados, sua dependência de Deus e buscam viver de acordo com seus princípios. Elas evitam o orgulho espiritual, elas se importam mais com os interesses dos outros do que o delas mesmas, com um amor desinteressado. Tudo isso não pensando em recompensas, na sua própria glória, mas pensando na glória de Deus. Os verdadeiros humilhados, nesse sentido, meus irmãos, um dia serão exaltados e estarão diante da mesa e do banquete do rei, comerão e se fartarão daquele que é o pão da vida para todo o sempre. Que nós possamos estar nesse grande dia, nesse grande banquete. Amém e amém, meus irmãos. O texto em foco de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Se você é novo por aqui, curta esse vídeo, ative as notificações e compartilhe para que o YouTube leve esse conteúdo para abençoar mais e mais pessoas. Um forte e grande abraço, que a paz seja com todos. No silêncio do momento encontro paz, tudo ao redor devagar se desfaz. A brisa canta serena e tão fugaz na mente. Só agora